Oi, pessoal, boa tarde. Boa tarde, Ana. Hoje a gente vai fazer a parte 2 das recrutadoras globais. Gente, desculpa, a gente teve um probleminha com a plataforma, atrasamos muito. Quem está tentando entrar e não consegue, por favor, manda mensagem no LinkedIn que a gente tenta resolver. São problemas técnicos que acontecem. E peço desculpa se alguém teve algum problema e não conseguiu. Então, bom, boa tarde, Ana. Muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade. Eu queria que você apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho da sua trajetória. Você teve passagem por RH, recrutamento, empreendeu, muita bagagem. Então, conta um pouquinho para a gente. Olá, Juliana, boa tarde. Aqui, boa noite já, 9 horas, né? Estou em Portugal, então estamos 4 horas na frente. Prazer estar aqui participando dessa live, com o objetivo até, acho que, de elucidar algumas questões para quem tem interesse de vir trabalhar aqui em Portugal e também olhando um pouco para a Europa. Bom, eu tenho mais de 20 anos de carreira, sou psicóloga formada, atuei pouco na área da psicologia clínica, mas logo, acho que com 3, 4 anos já de formação, eu comecei na área de recursos humanos. E passei por empresas de diversos segmentos, desde empresas familiares, empresas mais voltadas para a área de serviços, consultorias, enfim. Então, sempre a boa parte da minha jornada era trabalhar na área de recursos humanos, no subsistema de contratação, né? Então era recrutamento e seleção, e muito também atuando muito na área de desenvolvimento, treinamento e desenvolvimento. Sempre foram os dois subsistemas do RH que eu sempre gostei, me identifiquei. E fui construindo a minha trajetória na área quando, em 2019, final de 2019, um pouquinho antes da pandemia, eu acabo meio que sem querer indo para a área de recrutamento técnico. E eu não tinha nenhuma ideia do que era isso. Eu já tinha trabalhado e sempre trabalhei com diversas vagas, desde vagas comerciais, vagas gerenciais da área financeira, contábil, C-level, enfim, já tinha realmente feito de tudo, mas nunca tinha contratado alguém técnico e muito menos na área de tecnologia. E aí foi que, meio que sem querer, isso surge, eu acabo ficando interessada e passo a ser uma IT recruiter. E, obviamente, sem experiência nenhuma. Então, eu brinco, e na verdade não é que é uma brincadeira, mas é uma meia-verdade, que eu fiz uma transição de carreira. Apesar de estarmos falando de contratação, mas são, são tipos de contratação muito diferentes, né? É um mercado que tem uma outra maneira de olhar para o ecossistema mesmo. Então, essa é um pouco da minha história, Juliana, resumindo rapidamente. Ana, teve algum momento que você falou, você se encantou com o recrutamento, falou, não, dentro do subsistema RH é recrutamento que eu quero fazer? Teve algum momento que aconteceu isso? Ou você foi indo naturalmente para esse lado de recrutamento? Eu acho que eu tinha muitas competências por conta do meu background de psicóloga que me ajudavam na hora de olhar para um profissional e avaliá-lo, principalmente, né, pensando nas soft skills. E eu acho que eu descobri muito rápido que isso era uma potência, né? Porque todos nós temos, né, as nossas competências, aquilo que a gente faz com muita tranquilidade. A gente não precisa de nenhum esforço. E é importante a gente reconhecer. Então, não foi sem querer. Eu sabia que isso eu ia conseguir contribuir muito atuando na área de recrutamento e seleção. Então, eu tinha isso claro. E foi assim, não foi sem querer que eu caí, né? E comecei a executar essa função mais de perto. E eu sempre gostei muito de trocar. E eu sempre
entendi que uma entrevista, ela é uma troca. É aquele papel do recrutador ficar no lugar de eu sei, do saber, eu avalio, eu sei se você serve ou não, ele nunca funcionou para mim, porque o que a gente tem que entender é se as suas potências, se as suas competências estão de acordo com aquilo que eu preciso, mas isso não faz de mim uma avaliadora num nível maior do que o seu, sabe? Então, eu sempre tratei isso com muita igualdade. E sempre foi muito natural esse processo para mim. Sempre foi uma conversa, sempre foi uma troca mesmo. Eu sempre encarei assim. Então, foi dando certo e dá certo até hoje. É até o recrutador fica até numa posição consultiva, assim, né, de dar conselho, porque quando a pessoa fica à vontade, acaba perguntando, né, dúvidas, enfim. Então, eu acho que, como você falou, tem uma troca e, de alguma forma, a gente, né, ajuda com informação, com feedback, até no processo de autoconhecimento, de repente, também, que eu acho que é muito importante. Depois você vai contar para a gente, porque você dá mentoria de carreira, né? Sim, sim. Então, eu acho que é muito importante você saber o que você quer, saber o que você faz bem e onde você quer chegar. Né? Então, independente do mercado, claro que tem outras variantes, né, variáveis que podem te ajudar a tomar decisão, mas eu acho que começa no que você quer, no que você, né, qual que é a sua percepção, né, de realização, de felicidade, enfim, esse tipo de coisa. Agora, Ana, você está morando em Portugal faz pouco tempo, né? Deu um ano que você está morando? Quanto tempo faz? Agora é em setembro. Setembro vai fazer um ano. E aí, conta pra gente como foi a experiência. Você falou para mim, né? Comentou brevemente que é uma coisa que você se queria muito, então você desejou, então você realizou isso e está gostando da experiência de morar em Portugal. Sim, sim. Então, conta um pouquinho, porque as pessoas elas tendem a romantizar um pouco, né? Sim. Então, infelizmente, tem muita gente procurando oportunidade fora do Brasil, principalmente também por conta da desvalorização do real e também porque hoje em dia é muito possível, né? Contanto que você tenha o inglês, enfim. Mas as pessoas elas ficam procurando oportunidade fora e vendo isso como algo que vai ser 100%, né? Assim, vai dar um upgrade na vida. No salário pode ser, mas uma vez que você imigra, né, para um país, por mais que Portugal facilite, né, a entrada do brasileiro, tem a parte do preconceito, tem a parte também, enfim, tem algumas dificuldades, e aí eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência e também falasse para as pessoas, né, que tem essa intenção e tem esse sonho de morar fora do Brasil. Tá bom. Bom, eu sempre quis morar fora, desde sempre. E eu acho que isso é o primeiro ponto. Eu acho que morar fora, sair do seu país, não é para todo mundo. E tá tudo bem. Acho que isso é a primeira questão, assim. Identificar quais são realmente os teus impulsos, se isso é algo porque você está buscando, o que você está exatamente buscando, o que você imagina, antes de já partir do princípio de que, nossa, morar fora é o máximo, ou tá todo mundo indo, lá eu vou ser mais feliz. Isso é muito pessoal, né? Então, como eu digo, não é para todo mundo. Então, eu sempre tive esse desejo. Mas o tempo foi passando e a vida foi me levando para outro lado, né? Fiz a minha trajetória, morei a vida inteira em São Paulo. Então, aquele sonho foi ficando distante. Mas eu sempre tive vontade de conhecer novas culturas, sempre tive vontade de expandir. Expandir, e não que eu digo, era necessariamente expandir a carreira, mas era expandir o meu referencial. Então, isso é meu. E quando a oportunidade surgiu, não fui eu que fui buscar essa oportunidade, mas quando ela surgiu, obviamente que ela veio de encontro com um desejo muito antigo e fez muito sentido para mim.
entender o que era isso e, obviamente, depois racionalmente fazer um percurso de experimentação, comecei a trabalhar remoto, comecei a fazer pesquisas, comecei a entender um pouco mais sobre o país, né, e Portugal. Então, não foi algo que eu, é isso, vou ser feliz, porque lá... Não, fui entender. E eu vejo que as pessoas, muitas vezes, elas me procuram, elas têm interesse, mas é muito mais porque, numa ideia de que, do que necessariamente eu vou me sentir, é isso que eu quero, é isso que vai ser bom para minha carreira, ou qual que é o momento que eu tô, enfim. E várias vezes numa conversa, eu identifico que não. Digo, olha, eu acho que aqui tem um equívoco, aqui talvez você não esteja. Talvez você esteja melhor onde você está. E tá tudo bem, isso que eu falo, tá tudo bem. Porque essa coisa de, eu vou estar melhor fora, porque eu trabalho para uma empresa internacional, ou porque eu mudei. Eu não sei, gente. Tem muita empresa bacana no Brasil pagando muito bem, sem que você precise fazer esse movimento. Porque é um movimento que, de verdade, te tira muito da zona de conforto. Mas muito, muito. Então, você tem que estar preparado. E aí, não é o dinheiro. Porque você pode, obviamente, o dinheiro ele vai fazer toda a diferença na tomada de decisão, né? O teu salário, as condições dessa mudança. Mas não adianta. Se você não tiver aberto para lidar com a experiência, que vai ser muito diferente da experiência que você tem, e não é porque a gente está falando de Portugal, que é um país de língua portuguesa, só que são costumes muito diferentes. São Conta um pouquinho das diferenças que você sentiu, assim. Olha, primeiro que o brasileiro, de uma forma geral, ele é muito mais expansivo do que o europeu. E o português é menos expansivo. Então, a gente sempre fala, o português é muito direto, o português parece bruto. Mas não é o jeito deles. Cultura, né? É cultural. E então, assim, o português é mais educado, aí ele me tratou mal porque eu sou brasileiro. Então, assim, calma. Né? Existe sim o tratar mal. Como eu sou paulistana, e sei o quanto o paulistano é perverso também, muitas vezes, com o nordestino, com o boliviano, com o venezuelano, sabe? Eu sei. Então, assim, calma aí, eu não estou defendendo, né? Em nenhum momento, não estou defendendo. Mas, assim, o que será que é tratar mal? Será que é o tratar mal para você numa cultura que é expansiva, onde a gente conversa com todo mundo, onde a gente normalmente está bem-humorado, ou é um tratar mal porque fui seco, falei exatamente o que você queria ouvir, sem mais nem menos. Você chegou aqui, eu não te convidei para sair, para tomar uma cerveja, porque o brasileiro é isso, a gente é expansivo, a gente acolhe. O brasileiro é muito acolhedor. Você fala com pessoas de outras culturas, todo mundo fala isso. Então, e o brasileiro é muito passional, né? É do latino. Assim, ele gosta de gente, né? E conecta rápido e fala, vamos lá em casa, né? Vou te apresentar meus amigos. Então, aí se for comparar essa atitude assim do brasileiro, o europeu pode ser considerado um pouco mais frio, né? Exato. Assim como o americano, asiático, né? E isso não quer dizer que eles não sejam alegres, porque a gente confunde também, sabe? A gente confunde isso. Então não é um povo alegre. Não, eles são super alegres, festeiros, brincalhões e tal. Mas assim, até que eles conheçam você e que você tem uma desconfiança natural. É da cultura. Então, e o brasileiro, muitas vezes, ele já se abre todo, né? Sim. Então, nem te conhece, já tá, não, vem passar o Natal na minha casa, tá sozinha, imagina, vem para cá. Não, aqui não é isso, né? Você leva um tempo. Então você tem que entender quais são os códigos, né, desse país, das Leva pessoas. tempo, né, Ana? Porque às vezes a pessoa vai lá, fica uns meses, e é o que você falou. Por conta de alguns comportamentos, você julga de um jeito, mas se você ficar um ano lá, sei lá, mais tempo, aí você vai entender que é diferente, simplesmente, né? A gente acaba julgando pela nossa referência. É isso que acontece. Exato. E aí, quando você entra mais a fundo, você vê que simplesmente é diferente. Exatamente. Então, eu vejo que tem muitos brasileiros que vêm para cá e já por se sentirem inferiores, qualquer olhada mais torta já vira uma briga, já vira uma imposição, já o que é, né? Então,
é isso, assim, a gente tem que aprender que a gente está num lugar novo, numa cultura diferente, que a língua nos aproxima, mas ela também pode nos distanciar a depender do comportamento que nós vamos ter. E que nós temos que ser muito respeitosos e não querer impor a nossa cultura no país. E o que eu vejo é que existe uma imposição, muitas vezes, de uma maneira de ser no Brasil, e como aqui em Portugal a maior colônia é a brasileira, então hoje eu estava lendo que Braga é praticamente solo brasileiro em Portugal. Mas o quanto que a gente também tem que saber se comportar. É a mesma coisa, você vai numa festa, Juliana, você vai ter que, você vai ter um protocolo, você não vai Um dress poder, você code. tem que saber qual que é o dress code, quem vão estar, quais são as pessoas que vão estar nessa festa, se você, né, que tipo de festa é essa? Você vai sair dando de louca na festa? Não vai. Você pode sair dando de louca, e dando de louca que eu falo, né? Tá desencanada numa festa da sua melhor amiga, e aí você tá, né, com as pessoas que você conhece. Então, assim, é isso, às vezes eu acho que falta um pouquinho dessa noção, ok? Aqui. Então, para mim, como eu já sabia, eu vim muito, não deixei de ser espontânea, mas eu observei muito mais do que eu fiz. Eu aprendi, eu vim com esse espírito de eu preciso aprender. Eu não sei como é que é estar lá, eu não sei como é que é viver lá, eu não sei se eu posso chegar e abraçar, se eu posso dar 2 beijinhos, se eu só dou a mão, eu não sei. E como que você hoje, como você se comporta lá? Aí, aliás. Hoje eu consegui chegar eu sou muito assim, eu sou muito expansiva, sou muito comunicativa, mas ao mesmo tempo eu também sou muito observadora. Então, eu observei, fui entendendo os códigos, às vezes eu perguntava para pessoas mais próximas, amigos que moram aqui há mais tempo, escuta, é normal isso? Como é que eu devo agir? Eu chego. Então, assim, você vai e vai, é muita observação. Óbvio, quando eu cheguei, meu primeiro dia de trabalho, as pessoas que eu já trabalhava do Brasil, eu já conhecia porque eu vim aqui antes de mudar de vez. Então já tinha quebrado esse, mas a primeira vez você fica, mas foi numa situação mais informal, né? Mas depois você vai entendendo como você tem que agir, né? Mas, por exemplo, Ana, hoje, quando você vai cumprimentar alguém que você não conhece, como você cumprimenta? eu cumprimento aqui em Lisboa com 2 beijinhos. Então eu vou, sou apresentada, cumprimento e ok. Tá. Mas, por exemplo, se eu vou cumprimentar um brasileiro que eu acabei de conhecer e tal, pode ser que eu já dei um abracinho, por exemplo. Ah, isso que eu ia falar, o brasileiro já chega, abraça, né? Entendeu? Então você identifica, né? Você sabe que tem mais essa Agora, malevolência ali, né? o asiático, eles, assim, o japonês e o chinês, eu não sei, mas o coreano, eles não têm muito contato físico, principalmente se você não conhece. Então, eles acham um absurdo, assim, Do beijo, né? e também de cenas, assim, de namorados, né, de afeto em público, assim, sabe, demonstração de afeto em público. Intimidade, né? Então essa parte, assim, é muito diferente, é quase chocante, assim, para eles, né. Então, Uhum. às vezes, pode até interpretar como uma falta de respeito até, sabe, de você invadir um pouco uma intimidade que a pessoa não deu, né. Agora o brasileiro é muito mais caloroso, assim, né. Sim. Por isso que eu falo, e óbvio, né? Tem brasileiros e brasileiros. A gente também tem, né? Por exemplo, eu acho que o paulistano ele é um pouco mais reservado, se a gente for comparar Com o com, carioca. com carioca e tal. É o que eu falo, tá tudo bem, porque o Brasil é quase o tamanho do continente, né? Então vamos combinar. Sim, tem diferenças culturais dentro do Brasil, né. Mas é óbvio que você precisa estar atento a isso. E aí o que acontece, que é muito natural também, é a gente não, muitas vezes você não consegue se misturar. Porque como você não chega aberto para acolher essa nova cultura, o que acontece? Você chega aqui e só faz amigos brasileiros, só se relaciona com brasileiros. E é o seu caso, Ana, ou não? Não, eu tenho já, são poucos, mas tenho amigos portugueses, amigos, amigas, né? Então, é, já tenho
Já tenho um pouco mais dessa história nesse 1 ano, assim. Mas consigo ver bem a diferença. E por enquanto a experiência está sendo muito boa. Tá sendo muito boa, Juliana. Como eu falei, é uma experiência de vida. Independentemente, isso eu sempre digo para o profissional que tem interesse de vir para cá. É uma experiência de vida, é muito rica. Na hora que você expande dessa maneira, o teu referencial é muito difícil você nunca mais vai retroagir, você nunca mais vai. Isso te transforma, é transformador. É transformador. Então, só aí já vale muito. Só aí já vale muito. E outra, óbvio, trabalhar em Portugal não é trabalhar para empresas portuguesas, é para trabalhar com portugueses, majoritariamente, mas com empresas europeias. Sim. Então, é rico, né? Sim, sim. Esses dias eu estava ouvindo uma pessoa, uma mulher que viaja e fala e conversa com mulheres, assim, que de alguma forma ela acha que tem uma história interessante, aí ela já foi para vários países, assim, do Oriente Médio e tal, e aí ela estava falando exatamente disso, de que aprender novas culturas transformou ela numa pessoa mais empática. Eu acho que você aprende a observar mais, assim, e entender um pouco que, de repente, a pessoa é diferente, porque tem uma história diferente, ou a criação, né? Então, a descendência, tudo isso impacta. E, Ana, quando você... Eu sei que você dá mentoria de carreira, então conta um pouquinho como que funciona, e eu sei que muita gente deve perguntar para você, pedir dicas de como conseguir trabalho, se vai antes, né? Se aventura, fica lá. Então eu queria que você contasse um pouquinho assim de como funciona e o que você dá de dica, de conselho para a pessoa de repente não entrar uma situação meio uma fria. Tá bom. Então, a minha mentoria, ela, na verdade, é muito mais um aconselhamento que ajuda o profissional a se posicionar na hora de buscar trabalho. E, obviamente, eu gosto muito do LinkedIn, que é a ferramenta hoje que a gente mais usa, os recrutadores mais usam, não só, mas ela tem grande visibilidade. Então, eu ajudo esse profissional a estar no LinkedIn, usar essa ferramenta a seu favor e criar visibilidade. Obviamente, entendendo o que ele tem hoje, em termos de competências, experiências, e onde ele quer chegar, e a gente vai elaborar esse percurso, né? Então, juntos, é sempre um trabalho a 4 mãos, nunca eu não acredito no eu faço, te entrego, não existe isso, porque daí não gera aprendizado. E a minha mentoria é aquela que vai gerar um aprendizado de forma que você vai aprender a lidar com isso e não vai nunca mais precisar falar com ninguém, né? Te deixar autônomo, que eu acredito nisso. Não é criar dependência. Então, é isso que eu tenho feito, Juliana. Isso é uma das mentorias. É ajudar o profissional a entender onde ele está, para onde ele vai e como ele faz isso. Eu também dou um treinamento mais não é uma mentoria, sim é um treinamento, uma formação rápida para profissionais da área de recrutamento técnico, IT recruiters que estão começando na área e não têm ideia também de como começar, como avaliar o candidato. Então, esse é um produto de prateleira que eu tenho também, que é super bacana e já ajudou muita gente que está ali começando e já recebe um monte de vagas para trabalhar e não tem ideia do que é um back-end, um front-end, enfim. Então, esse é um trabalho que eu faço. E com relação aos profissionais que têm interesse em vir para a Europa e aqui, a maioria das vagas elas são híbridas, então tem que pensar numa mudança de país. Portugal é uma super porta de entrada para a Europa, a gente sabe. Mas, obviamente, a gente também sabe que tem outros países que fazem o Tech Visa e você promovem o visto, né? Que você pode ir direto para uma Holanda,
para uma Espanha, para uma Dinamarca, Bélgica, né? Que são, entre outros, a gente, obviamente, estou falando alguns, mas tem outros países também. Então, acho que a primeira coisa é identificar mesmo se este é um momento da sua vida que você está disposto a fazer essa mudança, né? Então, internamente, dizer, não é isso, eu quero isso, eu almejo, eu quero viver essa experiência e o quanto você está disponível para essa experiência. Depois, o inglês para Portugal não é mais, é mandatório, não é mais plus. Então, vir para cá sem inglês para busca de trabalho, por exemplo, por mais que você seja um profissional sênior, por mais que você esteja muito alinhado, tenha as competências que as empresas buscam, se você não tiver inglês, você vai ter muita dificuldade de ser inserido no mercado de trabalho, na área de tecnologia. Há um ano atrás, a gente ainda tinha vagas que, se o profissional fosse muito sênior, tivesse bem alinhado, a gente não precisaria daquele inglês. Hoje já não tem, eu não vejo mais, Juliana. E eu já vi profissionais que vieram para cá, competentes, com uma experiência muito boa, e tinham um inglês básico, e eles não conseguiam trabalho na área, e já estavam desesperados, assim. Então, não venha para Portugal sem inglês. Não venha. Isso é assim, é perda de tempo mesmo. Não tem fórmula mágica. Tem que fazer inglês. E aí, qual o nível? Eu acho que é um nível intermediário indo para um avançado, já para as vagas aqui em Portugal, onde você consegue se comunicar minimamente, já é ok. Né? Então, isso é um outro ponto. Não venham sem visto. Eu vou entrar no país com visto de turista, passados 3 meses de permissão para ficar no país, aí eu vou entrar com uma manifestação de interesse para viver lá. Também não está dando certo, isso não dá certo mais, porque são muitos pedidos, muitos, 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 de diversas áreas. Então você vai demorar muito para ter a permissão. Você entra com a manifestação, você cai num limbo, e isso te prejudica na hora de buscar trabalho, porque as empresas não querem se comprometer com essa parte, né? E tem uma coisa que é assim, você não pode sair do país, se você sai do país, você perde todo o processo, é como se você voltasse para o final da fila. Então, assim, são N questões que não é por aí. Também já vi profissionais que chegaram aqui na área de tecnologia, que é super, né? Que tem muitas oportunidades e se darem mal também, porque não conseguiam trabalho, porque entraram com visto de... Ai, peraí que meu cabelo tá me atrapalhando. Pronto. Entraram com visto de turista e acha que vai dar um jeito, né, quando chegar lá, só que às vezes não vai dar um jeito. Não vai, e aí nisso já está gastando em euro, enfim. E assim, Ana, vamos combinar. Tem muita empresa que não é brasileira e tem interesse em contratar alguém aqui no Brasil, porque querendo ou não, para eles é um salário menor do que pagar alguém local, só que eles não são todos que têm interesse em fazer esse trâmite de ajudar, né? Enfim, de facilitar para a pessoa mudar de país, né? De migrar. Eles têm interesse, muitas das vezes, que a pessoa fique no Brasil mesmo, paga aquele salário, porque para ele é vantagem que paga menos, e assim, funciona desse jeito mesmo, né? Então, não é tão fácil. Que aqui para a Europa ainda não é. Aqui para a Europa não tem muita vaga remota do Brasil, porque eles têm uma resistência, né? Então, pela distância, pela questão da segurança das informações, então tem uma resistência. Para os Estados Unidos funciona muito bem, assim. Sim, funciona super. Aí você tá, Estados Unidos, Canadá. Agora aqui o atrativo é você querer realmente ter a disponibilidade, né, de mudar. Então aí as vagas acabam funcionando mais nesse sentido. Presencial. Mas aí tá, não, exato, são híbridas aqui as vagas hoje de tecnologia, a grande maioria. Mas aí tem isso, né? Não são todos os profissionais que estão que são elegíveis para esses vistos, mesmo dentro do segmento de tecnologia. Por quê? Porque
o que comanda isso é a demanda e a oferta. Se eu tenho muita demanda por profissionais que são engenheiros de software e trabalham com Java, por que eu vou contratar Python? Do Brasil ou da América Latina ou whatever, sabe? Eu quero contratar Java porque Java que eu não estou achando aqui. O Python eu acho. E então, assim, o determinante são as empresas que precisam desse profissional e qual profissional ela está precisando. E qual o número de profissionais? Então, não é que qualquer profissional de tecnologia, qualquer engenheiro de software está elegível no sentido de vir e é uma empresa subsidiar o visto dele. Então, tem que ter essa pesquisa também. Sim. E em relação aos candidatos que te procuram, para pedir dica, ou também para perguntar, tem vaga X, Y, Z, quais são as perguntas mais recorrentes, assim, o que você sente do mercado por parte dos candidatos brasileiros que buscam oportunidade em Portugal? Eu acho que quando eles estão dispostos, né, eles já pesquisaram, tem amigos morando aqui, já de certa forma já têm um interesse, e acho que assim, a pergunta que eles mais fazem não é com relação à tecnologia nem nada, é com relação a salário, como que é a vida aqui, custo de vida, são perguntas mais voltadas para a vida mesmo, a vida prática, né? A vida do dia a dia. Então, isso eu sempre vi que era algo que ainda causava, hoje muito menos do que quando eu comecei, né? Há 2 anos atrás, a trabalhar para cá, para Portugal, mas é uma questão de como que é a vida aí, poxa, o salário é esse, eu consigo me bancar aí com esse salário? Então, as minhas conversas são muito, com brasileiros que estão no Brasil, são muito consultivas, e eu sou muito honesta. O que você fala? Hoje eu conversei com um profissional, por exemplo, com 3 filhos, eu falei, cara, não dá. O salário que as empresas oferecem, se você for o único provedor da família, a não ser que você vá morar muito distante, e aí você vai ter que perder tempo com deslocamento, né? Porque são nos grandes centros, mas uma família grande dessa, hoje, com o valor que está os arrendamentos aqui, que são os aluguéis, você não vive em Lisboa. O português não está vivendo em Lisboa. Porque a Lisboa virou a queridinha dos gringos. E o português não consegue também viver, o português não consegue pagar a tal da renda para viver no centro de Lisboa. Ele também está sendo meio que obrigado a ir para as periferias. Porque o custo de vida subiu muito, né? Subiu, o problema não é nem o custo de vida, o problema são os aluguéis. Porque como a oferta é muito pequena e a demanda é muito grande, e quem administra o seu próprio imóvel não é imobiliária como no Brasil, é o próprio proprietário, que aqui dá-se o nome de senhorio. Se ele tem 10 pessoas interessadas para uma visita num único dia, sendo que ele recebe mais de, sei lá, 100, eu não sei exatamente, mas eu sei que é muito. É uma loteria, Juliana, é uma loteria. Entendeu? É uma coisa que eu falo que é mais difícil se arrumar apartamento aqui, moradia, do que você passar na vaga de trabalho, de emprego. Tá? Assim, é uma crise. Agora, óbvio, por quê? Porque o salário que você vai receber para aquele imóvel que você necessariamente vai ter que morar é a maior procura. Óbvio que se você recebe muito bem, aí os mais caros, obviamente, você consegue pagar. O problema é que não é esse, né? Sim. E aí, depois desse choque de realidade, o pessoal desiste, Ana, de ir para Portugal? Desiste, né? Não, desiste. Falaram, gente, eu não vou, entendeu? Eu não quero. Assim, né? Assim, os profissionais que precisam necessariamente trabalhar ou perto do Porto ou Lisboa, dependendo, desanimam muito, não querem.
Então, assim, essa é uma questão, sabe? Hoje que eu Sim, sim. vejo. E assim, o salário não aumenta na proporção que o salário mínimo continua o mesmo, né? Uhum. No país. Só que os arrendamentos continuam a subir. É Certo. complicado. E o país não tem para onde crescer muito mais, né? É diferente, por exemplo, de São Paulo, que você olha, tem prédio subindo, tem não sei o quê, tem espaço, né? Aqui não tem mais espaço. Então, assim, tem muito alojamento local, né? Airbnb também. Então, assim, tem muitos prédios também caindo aos pedaços que estão desativados, então o governo tem que fazer alguma coisa. Então, tem questões, sabe? Sim, sim. E hoje, na empresa onde você trabalha, você busca profissionais mais locais, então. Porque você falou que é híbrido, então são pessoas que têm que estar têm que estar em Portugal. Sim. E brasileiros que a gente olha para aqueles brasileiros que a gente, ou América Latina, mas o português é importante. Isso é legal, né? O português é importante. Então, que tem interesse de vir para cá e especificamente aqueles que a gente sabe que tem empregabilidade aqui, porque também é isso. Tem que tomar cuidado, porque às vezes as empresas vão e né, no frisson de fechar aquela vaga, contratam um profissional que não mora em Portugal, mora no Brasil, pode ser, enfim. E aí, quando ele chega aqui, você não tem tantos projetos para apresentar para ele, porque aqui é um mercado muito pouco diversificado. Então, você tem muitas consultorias trabalhando as mesmas posições das empresas cujo core não é tecnologia. Então, tem muito É banco, tipo tem no muita. sucesso, Ana? É no sucesso que eles É fazem? no Contratam um monte, vixe. E aí chegar aqui, eu já vi vários brasileiros que chegaram aqui, ficaram 1, 2 meses, 3 meses, a consultoria não conseguiu projeto para mim e me dispensou. Porque o cara mudou a vida inteira dele para vir para cá. É isso que Teve eu um vi. investimento. Então, isso tem que tomar muito cuidado. Tamanho da consultoria, que tipo de contrato, que tipo de visto, pesquisa o mercado, porque não importa, que legal, consegui. E aí você chegar aqui, Totalmente diferente, né? A gente acha, assim, a expectativa. Você vai com uma expectativa quando vê, dependendo, tem prejuízo, né, Ana? tem prejuízo, porque daí a consultoria fala: bom, beleza, então eu vou te liberar, mas aí tudo bem, te libera para o mercado que você não consegue. É que eu falei, não tem empregabilidade. E quais são as principais diferenças que você vê, tanto na gestão como no perfil de candidatos do mercado brasileiro para o mercado aí de Portugal, assim, trazendo para a tecnologia? Aí o que eu vejo. Ai, o que eu vejo, eu não sei se eu posso falar. Não, fala um pouquinho, a gente não pode falar coisas muito ruins, afinal de contas, mas assim, fala um pouquinho assim da gestão, vai, do empresário brasileiro e do empresário português, por exemplo, as diferenças, tentando puxar para o lado bom, né, de cada um, se é que tem. Tô brincando, claro que tem, mas vamos falar um pouco Olha, das o diferenças. que eu acho, assim, que eu vejo, dito por amigos que trabalham com desenvolvimento de software, é que aqui a maioria dos projetos ainda se trabalha com tecnologia, às vezes, mais legacy, que é mais antiga e que estão migrando para. Estão passando por uma transformação digital, tá? Boa Tá, parte dos projetos. Isso, às vezes, da perspectiva do programador, não é interessante, né? Porque ele vem do Brasil como. Isso é uma diferença. A gente quer exatamente busca o profissional do Brasil que está trabalhando com tecnologias mais novas. Mas aí ele vai entrar num projeto muitas vezes que não vai o agradar, porque exatamente são tecnologias onde ele vai passar por esse processo de migração. E às vezes ele não quer, porque a expectativa dele é trabalhar cada vez mais com novos desafios, com coisas que estão chegando e tal. Então, isso é uma característica, muitas vezes, do mercado, e não digo que é português, tá? Às vezes é europeu. Então, isso é um ponto. A gestão, a gente tem aquela questão cultural, né? Então, como é? aqui a questão é que aqui todo mundo é muito
assertivo. Então, não tem meias palavras. O brasileiro, ele Dá vai um falar jeito. ele vai dar um feedback que não é muito bom, então, olha, você foi muito bem. Ele prepara, ele é tudo, porque aqui não, é na lata. São mais Entendeu? objetivos, mais São realistas. muito. E tá tudo bem, só que é o jeito, entendeu? Então, se você ficar dodói, já Não pode ser mimimi, não pode ser não mimimi. pode, né? Então, assim, e E aqui, assim, eu acho que tem uma coisa que é diferente também, que é cultural, que o brasileiro, ele é fanático por tecnologia, por inovação, desde o consumo né, dos celulares, disso, que a gente dá muito valor, o tempo que a gente fica nas redes sociais, o tempo que a gente fica na internet, tem estudos, o Brasil acho que é o segundo, agora É eu não sei como terceiro, tá, eu mas acho, ele fica é muito uma coisa tempo. absurda. Então, assim, WhatsApp, enfim, a gente é assim, essa coisa, Então, né? viraliza, né? Tudo no Brasil viraliza super rápido. O pessoal ama uma moda, uma febre, um negócio digital novo, né? E a gente tem uma velocidade muito diferente da deles, São mais porque a devagar. gente, comparado, né? Porque a gente é ansioso perto do que daqui. Que as coisas vão com calma, você tem uma velocidade normal. No Brasil é tudo muito para ontem, é tudo muito. Nossa, e porque é muito competitivo. Se você não aprende a ser ágil, se você não aprende a essa, né, imprimir não só velocidade, né? Mas assim, né, uma maneira de pensar fora da caixa. Muitas vezes você vai ficar para trás. E aqui não. Aqui já é outro ritmo. Então, o pensar fora da caixa é legal, mas, poxa, será? Você não sente tanto assim esse envolvimento com a inovação. Não. Como no Brasil, não. Não estou falando de tecnologia agora, eu estou Sim, falando de sim. mindset. Estou falando, né, da Uhum. gente ali consumir, a gente é muito rápido, é, a gente está acostumado, a gente foi acostumado até para o mal a trabalhar muito mais. Aqui não, todo mundo é o seu ritmo. Deu 18 horas, eu larguei a caneta, gente. Isso é na Europa. A gente é um pouco espelho da cultura americana, sabe? Eu acho que o pessoal, dependendo da empresa, o pessoal trabalha mais, né, aqui no Brasil, por incrível que pareça. Sim, sim, sim. Bem mais. Eu acho que sim. Eu, pelo menos. Mais horas, assim, eu não estou falando de produtividade, que é outra coisa, mas assim, eu acho que Sim. está acostumado a trabalhar mais, fazer hora extra, né? Esse tipo de coisa. O Não, americano e já. aí às vezes a gente aí tem 3 empregos, porque a gente precisa. Aqui não, gente. Não precisa ter 3 empregos, tem um. Então, pensa essa cabeça de qualquer pessoa no Brasil. Não estou falando de tecnologia, estou falando. Então, a pessoa que precisa realmente trabalhar, ela trabalha, demora 3 horas para chegar no trabalho. Então, assim, é outro ritmo, entendeu? Então, se chegar aqui, você fala, nossa, é outra velocidade. Tanto que isso foi uma coisa que uma super amiga falava, né? Que mora aqui já há um tempo, ela falava, calma. Você está com ritmo Brasil. Calma. Pega leve, que é outro ritmo. Eu demorei, Juliana, para entender que eu tinha que. Calma, tá tudo bem, Dá uma sabe? desacelerada. Então, isso é E. bom. A gente não Oi? tá acostumado. Isso é bom para mim, a gente não tá acostumado com isso. Uhum. Depende do ritmo da pessoa, né? Tem gente que gosta de um ambiente mais dinâmico, e aí se vai para um lugar muito tranquilo, vai achar que é muito parado, mas assim, tudo a gente acostuma. Então, não é que é muito tranquilo, é que comparado com o nosso, vai dar esse choque. Ele é dinâmico, mas ele é um dinâmico diferente. Eu acho que é um dinâmico mais normal. É que o Uhum. nosso olhar é, eu acho, né, que é muito muito mais rápido. E eu não acho que isso é saudável também, sabe? Eu acho que a gente tem que estar sempre no caminho do meio. E no Brasil quanto mais você trabalha, mais produtivo, não sei o que, tal. E aqui
não é. Acho que a gente distorce um pouco isso, sabe? Daquela coisa, não tiro férias. Meu, eu ouço os profissionais que eu converso, não tiro férias há 3 anos. Gente, aqui não existe isso. Você tem que tirar férias. E eles valorizam, eles acham isso importante. Então, assim, eu acho que isso é muito melhor. Esse olhar é muito melhor do que o nosso. Tende a ser uma vida um pouco mais equilibrada entre vida pessoal e trabalho, é isso? Sim, muito mais. E Ana, o que você dá de conselho, então de dica, eu sei que você sempre está postando, né, vagas de desenvolvedores que aceitam profissionais brasileiros, e enfim, o que você dá de dica, tanto da pessoa assim se preparar, né, e falar que como você falou, ela tem que estar preparada para mudar para Portugal, então tem a parte do custo de vida, e que a pessoa vai ter que fazer uma comparação se ela vai ter um custo de vida, se ela vai ter um padrão de vida tão bom quanto aqui no Brasil, né? Porque dependendo não vai. E em relação assim a se candidatar às vagas, fala um pouquinho assim, dando dica para o pessoal. Então, assim, aqui, para começar a ficar interessante, o ideal é que você tenha mais de 3 anos de experiência na área, normalmente em uma linguagem de programação, né, e não ser 3 anos com um pouco de tudo. Eles gostam mais de especialistas, eles valorizam mais o especialista do que o generalista. E no Brasil isso também é uma diferença, né? No Brasil a gente olha e fala, nossa, a pessoa ela entende de lógica de programação, e aqui por si só isso basta, né? Quando você tem um know-how, quando você é mais sênior. Aqui a gente já vê uma predileção assim em profissionais mais especialistas, sabe? Então eu sempre digo 3 anos de experiência mínimo, o inglês, e o ideal é você ter uma formação bacharelado, né? Um bacharel, né? Mas isso não é imprescindível mais, só que é importante, porque embasa, né? Te dá um pouco. Não é que. A experiência é o principal, Juliana, né? Você pode ter feito Harvard, mas se você não tiver experiência, você não vai ter Principalmente tanta. na área de tecnologia, né, Ana? Assim, conta Sim. mais os projetos que você fez do que a faculdade, né? Sim, mas por conta, né, assim, o combo é isso, é mais de 3 anos, normalmente numa única linguagem, esses 3 anos, né, ou numa única, assim, dentro de uma função onde você, naqueles 3 anos, você conseguiu ter um conhecimento, né, então adquiriu ali uma experiência importante, o inglês e se tiver um técnico, né, uma formação na área, é importante também. E quais tipos de posições tem mais demanda, assim? Aqui é back-end Java, .NET e DevOps e Chaos Engineer. Então, esses são os mais procurados, assim. Certo. Isso que eu falo de uma forma geral. Não quer dizer que um profissional que não esteja dentro dessas 4 áreas de atuação que não é, mas para quem vem de fora, principalmente do Brasil, é o que as empresas acabam olhando mais. Certo. E acho que a pessoa não conseguiu entrar para perguntar, mas tem mais alguma dica? Você está sempre postando, né, Ana? A pessoa também te procura, Sim, eu perguntando. gosto, sou muito disponível, sim. Sim. E, Eu acho que a gente falou tudo. Não acho que tenha mais alguma coisa assim que, ai meu Deus, isso esqueci de falar. Eu acho que mas conseguimos falar. resumindo, não é tão fácil dar certo, né? De você chegar lá, se mudar e achar que valeu a pena. Não, eu já conheci brasileiros que não, já conheci brasileiros que vieram para cá e não conseguiram se adaptar e foram embora. Mudou, né? E tem É tudo muito isso. diferente, né? Porque é,
é muito mais calmo, né? Também a vida é mais calma aqui, é outro ritmo. Então a gente faz muita festa, a gente está sempre. O brasileiro é muito festeiro. E aí aqui, né, os programas são diferentes, então aqui não tem condomínio com o salão de festa, a piscina, assim, isso, a festa de aniversário do filho é no parque, então são coisas que a gente não está acostumado, né? E aí pode vir aqui e falar, opa, peraí, eu não quero isso, não estou adaptado, né? Sim, sim. Bom, Ana, Quanto mais apegado você é à sua vida, eu acho o seguinte, quanto mais apegado você está à sua vida, ao seu estilo de vida, mais difícil vai ser você conseguir fazer uma mudança de país. eu acho que depende muito, assim, da sua expectativa, né? Se você está disposta a ter uma experiência e, enfim, não envolve família, porque eu acho que uma vez que envolve filhos, aí também fica tudo mais complexo, né? É mais Então, complexo. Não é um complexo. impeditivo, mas obviamente é uma tomada de decisão mais Mas aí tem que complexa. fazer mais conta também, né? A conta fica um pouco mais complexa, né? É. Mas é o que eu falo, assim, então, assim, quando você está apegado à tua vida, não é só bens materiais, é apegado à sua vida. Então você tem que se perguntar, nossa, eu conseguiria viver sem isso? Eu conseguiria viver sem aquilo? Porque lá eu não vou ter. Né? Então, é isso, esse exercício também, sabe? Tipo, o que muitos brasileiros vêm buscar aqui não é nem a questão do melhor salário, Juliana, porque aqui em Portugal nem é esse o atrativo mais. Acho que não sei, acho que nunca nem foi. Na verdade, é a segurança, né? Eu acho que esse é o maior ponto, é o que eu mais ouço. São profissionais que falam: eu quero ter qualidade de vida, eu quero ter tranquilidade de sair na rua. Tanto que a maior procura são por profissionais que moram nas capitais aí, né? Não é quem está morando no super interior e tal, e que está tudo bem, entendeu? Hoje, trabalhando remoto, você pode morar numa cidade pequena, ter qualidade de vida, por que você vai. Entendeu? Se for pensar de uma forma mais rasa, por que você vai querer vir para a Europa? Pagar super caro no aluguel, entendeu? Então, quais são suas motivações também? Sim, sim. Tem que colocar tudo isso na ponta do lápis, né? Sim. E também, enfim, passar um tempo de férias, enfim, para ver como é, para ter essa experiência por menos Sim. tempo, né? Para ver se realmente gosta muito do lugar e se moraria, porque é o que você falou, sempre tem perdas, né? E aí, se você não está a fim de abrir mão de algo que Sim. faz parte do seu dia a dia, né? Aí, Por exemplo, para mim, um limite muito claro é eu morar num país muito frio. Eu vou deprimir. Por mais que a minha vida seja maravilhosa, que eu seja rica, que eu seja. Aquilo em algum momento vai pesar para mim. Né? uhum, Eu não gosto, eu não estou habituada a temperaturas, eu sofro no frio, eu não sou uma pessoa do frio. Obviamente, você passa por uma estação de frio aqui em Portugal, claro que. Mas assim, eu não consigo morar, vou morar numa Suécia, sabe? Canadá, No é, Canadá, não. Tipo, não dá para mim, por mais linda e maravilhosa que possa ser a oportunidade. Eu sei que eu vou aguentar até a página 2. Então, assim, isso, comida. Então, assim, passa por tudo aí, por tudo isso. sim, sim. Não, ótimo. Ana, muito obrigada. A gente acabou entrando atrasada, mas só para não terminar muito tarde. Então, muito obrigada por tudo que você compartilhou. Eu sei que você é super aberta, assim, super Sim. acessível, né? Vive dando dicas para candidatos. Então, quem tiver mais alguma dúvida ou quiser chamar a Ana no LinkedIn, é isso. Muito obrigada pelo seu tempo. Foi ótimo o papo, adorei. E quem conseguiu entrar, apesar do problema técnico, eu vou ter que investigar isso, porque está ficando difícil o negócio. E é isso, até a próxima, gente. E é isso, Ana, muito obrigada. Até mais. Até, eu que agradeço, foi muito bom, foi um prazer. Prazer foi meu, Ana. Beijo, tchau, tchau. Beijinho, tchau.